E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para orientar vocês em relação ao Plano de Estudo Tutorado, volume 3, do primeiro ano do ensino médio. Semana 1, unidade temática, violência, criminalidade e políticas públicas na área de segurança. Na proposta, então, da semana 1, temos aí a observação de entender as diferenças entre violência física e simbólica. No material de vocês, a partir da página 129, depararemos aí com uma reflexão sobre a violência e entender esse contexto também na separação do físico e do simbólico. No primeiro momento, trazemos aí o texto O Assunto Agora é Violência, da cientista social Lorena Rodrigues Abrantes. Nessa provocativa, Lorena Abrantes traz aqui uma reflexão como a violência é propagada todo momento para nós a partir da mídia, né? Da televisão, por exemplo, que expõe e até faz, de forma humorística, cenas horrorizantes em relação à violência. É muito comum, inclusive, a gente perceber isso na programação da televisão aberta, onde a gente vai deparar com vários programas de televisão que tratam e apenas mostram atos de violência, e muitas vezes ali misturado com fatores humorísticos para amenizar toda aquela violência ali exposta. Algo para a gente também fazer um olhar bastante crítico. A partir daí, traz aqui reflexões, por exemplo, de entender e interpretar como a violência está aí tão presente, mas também entender como há uma exposição também mais intensa dessa violência cada vez mais a partir das mídias, não só da televisão, mas pensamos principalmente hoje também a internet. E aí coloca também uma reflexão sobre a questão da violência e a relação com a desigualdade social. Nessa provocativa aqui, a cientista social coloca em questão o papel do estudo da sociologia na busca, a partir de pesquisa e investigação, discutir o fenômeno da violência, provocando aqui reflexões das raízes da violência no Brasil com fatores históricos, culturais e estruturais. Então, vamos ver então aqui, dentro da proposta, muito sobre essa questão do olhar da sociologia sobre a questão da violência e refletir principalmente no nosso contexto nacional como essa violência perpetua. Lembrando vocês que o Brasil está entre os países mais violentos do mundo. E é um ponto para a gente trazer aqui com uma análise crítica dessa nossa realidade. Na proposta de entender, então, a violência dentro da abordagem sociológica, observamos aí o conceito básico sobre violência. No Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa, define violência como qualidade ou característica de violento, ato de crueldade, emprego de meios violentos, fúria repentina, jurídico, coação que leva uma pessoa à sujeição de alguém. Mas no campo aqui da sociologia, vamos mais profundo, refletir os diferentes tipos de violência. E aqui, dentro da nossa proposta, falaremos agora sobre a violência física e a violência simbólica. Retratar, então, a violência física, que na prática é mais visível e é que a gente acaba mais relacionando ao ato de violência, a gente coloca aqui a questão da violência física também como uma característica muito intensa na nossa realidade no Brasil. Temos altos índices, inclusive, de homicídios, casos específicos como feminicídio, juvenicídio, casos também promovidos aí pelo racismo estrutural na nossa sociedade, a homofobia também, que leva a casos extremos de violência física. São pontos para a gente observar como nós temos altos índices de violência, principalmente colocando aí grupos específicos em questão também, e essa violência não fica só no campo físico, importante também frisarmos aqui, mas é observada principalmente nesses fatores quando a gente vê as exposições nas redes sociais ou na televisão, muitas vezes nessa promoção, nessa propagação da violência. Mas é importante que lembrarmos que quando falamos de violência, não fica apenas na questão física, ou seja, uma agressão ali física. Por mais que a gente, quando caracteriza a violência, trazemos apenas a ideia física, né, de ferir ou matar alguém. Então, é algo para a gente aprofundar ainda mais essa discussão. A imagem, inclusive, é para entender um pouco dessa ideia do físico, que a gente acaba caracterizando. Quando você faz uma breve pesquisa na internet, quando você usa o termo violência, você vai ver ali a ideia de representatividades físicas. Mas a gente tem que ir muito além do que isso. Para compreender mais a violência, temos que entender mais o seu contexto também no campo simbólico. Nessa proposta, então, de falarmos aqui da violência simbólica, nós chamamos aqui para a nossa aula o grande sociólogo francês Pierre Bourdieu,
que traz o conceito de violência simbólica. Segundo ele, a violência simbólica é a produção contínua de crenças que fazem com que, em sua socialização, os indivíduos se posicionem seguindo critérios do discurso dominante. Assim, a violência simbólica está no reconhecimento e uso desse discurso dominante. Bourdieu faz uma leitura intensa sobre essa ideia do poder simbólico, da violência simbólica, a partir do posicionamento da cultura dominante, ou seja, o grupo ou indivíduo que está sobre os demais grupos e indivíduos, que impõe ali fatores culturais, fatores ideológicos, na condução ali da sociedade, impondo ali uma violação de que não está representado dentro desse grupo dominante. Então, nessa provocativa aqui, a gente vai observar na leitura de Bourdieu um discurso das pessoas de maior poder da sociedade que exerce influência nas pessoas de menor poder. E a gente vai perceber isso de uma forma bem sutil, ou seja, as pessoas dominadas quase não percebem essa influência. E assim, criei essa questão de um disfarce dessa violência simbólica muitas vezes na sociedade. Por isso não é tão perceptiva quanto a violência física. Na provocativa e no material de vocês, vamos perceber várias leituras, vários exemplos dessa violência simbólica na nossa sociedade. E a gente para analisar, ela está muito presente no nosso cotidiano, seja de uma forma direta, de uma forma indireta. Entender, por exemplo, fatores de um preconceito com determinado valor cultural ou determinado grupo social, por exemplo, é entender como a violência simbólica está aí na nossa sociedade. Chegamos a discutir sobre a questão dessa violência simbólica e desse poder simbólico em Bourdieu em outros momentos, mas aqui é aprofundar e refletir essa violência simbólica no nosso cotidiano. Nessa questão também, o fator da violência simbólica, muitas vezes ela acaba sendo reproduzida por quem sofre a própria violência. É uma questão de mostrar como ela é sutil, mascarada no nosso dia a dia. Entender como o racismo, como o machismo, a homofobia, ela está tão intensa e presente na nossa sociedade como uma violência simbólica, que faz com que o próprio indivíduo que sofre essa violência, ele se diminua e diminua os seus iguais. É algo para a gente refletir aqui também nessa violência simbólica. E assim é algo também para a gente começar a entender que quando a gente fala do racismo, e entramos numa discussão mais profunda dessa, por exemplo, ou quando falamos do machismo, ou quando falamos da homofobia, as pessoas que estão relacionadas a esse grupo, ou seja, uma mulher, um homossexual, uma pessoa negra, quando elas reproduzem o que elas são impactadas, é uma questão de entender a cultura dominante. E muitas vezes a gente percebe claramente como os grupos dominantes utilizam, inclusive, figuras que não têm uma representatividade tão grande na luta dos movimentos, como o movimento LGBT, como o movimento feminista, como o movimento negro, usam pessoas para degrinir essa imagem. Infelizmente, a gente percebe isso cada vez mais intenso nas redes sociais, onde você vê uma mulher defamando o movimento feminista e reproduzindo ideias da sociedade machista. Ou quando você vê um representante público ocupando um espaço de representatividade da população negra e falando coisas que não estão, de fato, com a realidade, distorcendo toda a luta do movimento negro, por exemplo. Também nessa questão entra a questão do movimento LGBT. Você vê, por exemplo, um representante usar a rede social para degrinir a luta dos movimentos LGBTs, reduzindo um posicionamento, inclusive, ideológico. A violência simbólica, ela tem esse processo, muitas vezes, onde a pessoa vítima desse tipo de violência, comumente, reconhece como legítimo, verdadeiro, o discurso e a visão do mundo de quem a discrimina e passa a reproduzi-lo. E assim, a gente vai percebendo, vai perpetuando essa ideia da cultura dominante, que muitas vezes está ligada com a violência simbólica. Essa leitura do Bourdieu ela é bastante profunda, traz várias reflexões interessantes para conceituar a ideia de violência e aprofundar e entender mais sobre como a sociedade ela é enraizada em processos de violência, seja ela física ou simbólica, que estão reproduzidas ao longo do tempo. Nós temos, inclusive, umas imagens aí do próprio material de vocês para ajudar uma reflexão, né? Nós temos, inclusive, aí uma primeira imagem onde temos duas mulheres reproduzindo aí uma violência simbólica do machismo, muitas vezes, julgando uma outra mulher, sem ter, talvez, qualquer relação,
em relação à roupa que ela está usando. E aprofundando então aqui nessa questão dos tipos de violência simbólica, a gente vai observar que quando a gente fala da violência simbólica, a gente traz aqui vários pontos, com a violência social, que são opressoras ou repressoras de minorias sociais por meio de discriminação, segregação, perseguição, intolerância. E aí um ponto importante, quando a gente está falando de minoria social, eu não estou falando em quantidade de pessoas. Inclusive, quando a gente fala de minoria social, a gente refere muitas vezes a uma camada até maior na sociedade. Por exemplo, no Brasil, a gente tem aí minorias sociais representadas por grupos de mulheres, grupos da população negra, grupos de indígenas, grupos de deficientes, grupos da comunidade LGBT. Nós temos uma representatividade muito grande aí dessas minorias sociais que sofreram e sofrem no contexto histórico várias repressões, várias exclusões sociais e violências marcadas principalmente com a violência simbólica. Minorias sociais, então, são essas parcelas da população que se encontram, de algum modo, marginalizadas, ou seja, excluídas do processo de socialização. Assim, a gente vai observar como essa violência simbólica está muito ligada também com fatores dessa violência social, principalmente aí nessa repressão, nessa opressão das minorias sociais. E aí nós temos, inclusive, uma outra imagem marcada no material de vocês, que envolve aí uma situação atual. Infelizmente, é uma realidade que está aí caracterizada, mas que está sendo sim reproduzida até mesmo pelas redes sociais. Há uma violência aí também simbólica presente em questão. Achar que uma pessoa em condição de rua vai ter os mesmos acessos a uma pessoa com a condição básica, né? Pelo menos básica ali, de uma classe média, uma classe alta. E por fim aqui a gente traz outra provocativa sobre a violência, e essa é uma provocativa também que nesse período de pandemia houve um aumento, né? Principalmente pelo fato das pessoas estarem mais ainda dentro de casa, é a violência doméstica. E nesse processo aí a gente vai trazer uma leitura dessa violência que ocorre no ambiente familiar, geralmente, né, com as mulheres, crianças ou idosos, que aí a gente vai fazer uma leitura crítica da nossa sociedade. Tem aí representatividade das minorias sociais, que sofrem, né, ao longo do tempo, da história, uma exclusão social, e a gente vai observar aí essa violência que está bastante presente, infelizmente, na nossa sociedade, principalmente aí uma situação marcada pela visão patriarcalista, uma visão machista no nosso contexto. Nessa provocativa aqui, a gente traz essa violência, nesse caso, pode ser física, né, agressões físicas, que muitas vezes é o que mais retrata. A imagem que a gente traz, inclusive, aí do portal Geledes, traz aí uma visão de uma mulher, né, que acaba sendo uma das principais vítimas dessa violência doméstica, seja crianças ou seja mulheres adultas, na questão principalmente, né, as esposas ou as filhas, em relação à violência física. E também é importante observarmos nesse contexto a violência simbólica, marcada pela questão moral e psicológica, né? A violência moral e psicológica. E aí vale também ressaltar que a violência simbólica ela vai além do âmbito familiar, né? Onde o fator da dominação psicológica, né, do agressor ali, a dominação que ele impõe, está ali uma questão de ameaça todo instante para essa vítima. E nessa reflexão aqui, a gente começa a conceituar o termo violência, conceituar as formas de violência em nossa sociedade, caracterizada pela física, pela simbólica, mas aprofundada em vários outros contextos que a gente vai analisar ao longo aqui do material. Pessoal, para ajudar então vocês, vamos lá ajudar em relação às atividades da semana 1. Segue aí para vocês modelos de gabarito para que vocês organizem no caderno de vocês as atividades e depois também fica mais fácil para a gente estar recebendo essas atividades. Para essa semana, então, nós temos 4 questões, todas elas de múltipla escolha, ou seja, de marcar. Temos então aí, na nossa primeira atividade, uma observação de uma charge. A charge a seguir aqui faz uma leitura crítica, uma fala do ministro da Fazenda de 2008, Guido Mantega. Nessa proposta aqui, vai refletir sobre a questão
da pobreza no Brasil, no avanço que houve nesse período de uma classe pobre para uma classe média. Ali foi considerado por muitos pesquisadores como uma classe média emergente, mas colocada na posição do ministro, onde diz que a classe média é dominante no país, trazemos aí uma crítica e de uma forma humorística sobre esse contexto, colocando um cenário periférico precário, onde um desses moradores desse local menciona que se você chamar aquilo de prédio, então eu tenho um apartamento e sou da classe média. Essa provocativa aqui vai trazer várias reflexões e aí trazemos aqui a pergunta básica para chegarmos aqui na conclusão da pergunta. Diz aí, a estrutura social é um tema presente nos estudos sociológicos. Com base na charge, é correto afirmar que... Pessoal, para responder essa questão, é importante lembrarmos aí conceitos básicos da questão de classe social, que envolve questões como estratificação social, entende-se, nessa questão de entender a divisão de classes sociais, voltada muito à questão de condições econômicas e sociais de vida. Entender questões de como o indivíduo tem acesso a consumo. Por isso, trazemos uma leitura bastante crítica na nossa realidade brasileira. Por mais que houve, sim, uma melhor condição econômica e social na vida dos indivíduos, ainda um cenário de grande desigualdade no cenário brasileiro, de grande pobreza também presente. E, inclusive, nos últimos anos, houve ainda maior o número de pessoas retornando para esse cenário de extrema pobreza. E aí é algo para a gente chamar atenção nesse contexto, para refletir essa questão. Então, busquem, na interpretação de vocês, busquem observar o contexto histórico presente, um recorte aí de um fato que aconteceu em 2008, mas que está muito presente na nossa sociedade em 2020, mas busquem aqui refletir essa questão do fator da estratificação social, fatores de condições econômicas e sociais de vida. Questão 2, FGV 2016. Em junho de 2015, o Papa Francisco tornou público e encíclica Laudato Si, louvando sejas, na qual trata do meio ambiente e da atual crise ecológica, conforme o trecho a seguir. Peço a vocês, então, que leiam aí o texto para poder estar refletindo a proposta em questão da questão. Pessoal, então na questão 2, busquem refletir aqui em questão essa leitura aí, do texto do Papa Francisco sobre essa questão do meio ambiente e observe como essa questão da atual crise ecológica, na visão aí do Papa, traz em questão a desigualdade social, trazem os impactos à vida dos indivíduos. Vocês vão então aí observar dentro da proposta, dos trechos aí da encíclica do Papa e observar o que ele estabelece. Essa aí é a base da pergunta 2. Então, busquem refletir a desigualdade social promovida a partir desse contexto da crise ecológica, da crise dos recursos naturais e dos impactos ao meio ambiente. Questão 3. A questão 3 aqui, ela está bem associada aos textos trabalhados nessa aula. Então vamos lá. Qualquer conduta que ofenda a integralidade ou saúde corporal de uma pessoa é considerada violência? Então, busque então aqui refletir dentro do texto, dos textos, para responder essa questão. Mas aí você vai para a eliminação, você vai chegar rapidamente na resposta correta. Por fim, questão 4. UEL 2017. Peço a vocês então que leiam o texto aí para poder resolver essa questão. Peço aí vocês leiam esse trecho da obra de Pinheiro, Transição Política e não Estado de Direito na República, para interpretar e observar a questão a seguir, que pede aí para vocês. Em relação à violência, analise o texto anterior e selecione a alternativa que corresponde à ideia desenvolvida pelo autor. Só para ajudar então vocês, o autor aqui busca refletir essa questão onde a proteção e a promoção dos direitos humanos enfrenta aí grandes carências diante da sociedade civil. E ele observa nessa proposta aqui em questão como nós temos aí um processo ainda marcado com a visão eliticista, com a visão de grupos dominantes, uma leitura inclusive em Pierre Bourdieu, onde esses grupos promovem e propagam graves violações dos direitos humanos, promovendo assim desde o racismo estrutural à discriminação racial, voltando também à impunidade dos agentes do Estado envolvidos
em graves violências desses direitos. Então, nessa provocativa aqui, eu peço a vocês que busquem refletir bastante esse texto no nosso contexto atual. É um texto de 2003, mas que está muito presente no nosso contexto 2020. Observar esse texto, ler esse texto, pelo menos esse trecho aqui da obra, vai nos promover essa reflexão de uma forma bastante crítica. E entender esse contexto, então, da violência no Brasil, a gente tem que aí ter uma reflexão cotidiana de como ele propaga e entendendo que a violência não é só física, ela é simbólica, e essa violência simbólica ela é sutil, como a gente tinha mencionado anteriormente. Peço vocês aí para observar que a provocativa também do autor também leva a essa ideia de uma forma de combater essa violência, de uma forma de superar essa violência, inclusive dependendo das nossas ações, ou seja, das ações da sociedade civil, o povo, a população em modo geral. Pessoal, é isso aí em relação à nossa primeira semana. Peço aí que vocês vejam aí logo em seguir. Vai ter um link para entrar nas nossas orientações do envio do PET 3. Também vai ter aí uma lista de outros vídeos em relação ao PET Sociologia. Obrigado e até a próxima.